O título da mensagem desta noite pode parecer um tanto estranho, né? Mas é isso, duvidar para crer. Se vocês fossem trabalhar um personagem, um discípulo, fica mais fácil ainda, né? E para enquadrá-lo nesse título, qual vocês trabalhariam? Tomé, exatamente, né? E sabe que eu gosto desse personagem, desse discípulo? Geralmente as pessoas o consideram como o discípulo que não tinha tanta fé, o discípulo duvidoso, né? Mas eu confesso que eu me identifico em grande medida com esse discípulo. E eu espero que nessa noite, ao analisarmos um pouco a história dele, você, quem sabe, desfaça alguns mal-entendidos em relação a Tomé, ok? Mas antes, eu creio que vale a pena a gente entender, definir melhor a diferença aí entre cético e incrédulo. Em muitos momentos é até bom ser cético, ter um bom ceticismo, ceticismo positivo. Já a incredulidade não, ela é diferente, né? Então, como disse ali Ian Judson, dúvida é uma pergunta sincera, descrença é não querer ouvir a resposta. O incrédulo já decidiu não crer, já fechou a porta, né, para qualquer tipo de apresentação de uma mensagem, da verdade, enfim. Claro que enquanto há vida há esperança, né? Mas o incrédulo é aquele que não quer saber das respostas. O cético, se for um cético honesto, ele está em busca de respostas. Ele duvida, ele quer saber, ele quer encontrar respostas para as suas perguntas. Então não esqueça disso. Dúvida é uma pergunta sincera. Descrença é não querer ouvir a resposta. Parou aqui? Ok. Chesterton, um autor que eu admiro faz tempo já li alguns livros dele, Gilbert Chesterton, um ex-ateu, jornalista e depois cristão. No livro Ortodoxia, que é um dos melhores dele que eu já li, página 12, na edição que eu tenho lá em casa, ele diz assim: para responder ao cético arrogante, não adianta insistir que ele deixe de duvidar. É melhor estimulá-lo a continuar a duvidar, para duvidar um pouco mais, para duvidar cada dia mais das coisas novas e loucas do universo. Até que, enfim, por alguma estranha iluminação, ele venha a duvidar de si próprio. Interessante, né? Então, na verdade, quando você encontrar um cético teimoso, não tente provar nada para ele ou insistir na sua pregação, tente fazer com que ele seja cético até o fim. E aí você pode perguntar: amigo, você é cético? Sou cético. Mas você é cético de verdade? Como assim? Você é cético em relação ao seu ceticismo? Se ele disser, não, eu tenho certeza do que eu... Então você pode ser um crente, na verdade, né? É um crente na sua posição, na sua ideia. Se a pessoa for cética, ela estará disposta a duvidar até do que ela crê. Quer saber? Hoje eu sou criacionista porque eu duvidei do evolucionismo, que antes eu defendia. Se hoje eu estou aqui, é porque eu duvidei. E em muitos momentos é importante você duvidar para crer. Crer naquilo que realmente vale a pena, né? Aquilo que tem base, aquilo que tem fundamento. E existe então o ceticismo positivo, que nos leva a rejeitar falsidades. Quando você recebe algum e-mail, alguma mensagem assim meio mirabolante, meio estranha, levanta as anteninhas céticas e duvide. Busque informações, pesquise. Por exemplo, eu lembrei de alguns e coloquei para vocês aqui. Alguns anos atrás, um pesquisador chinês chamado Yang Wing-Sing disse ter encontrado uma estrutura antiga de madeira, uma altitude de 4.000 metros, no monte que fica ao leste da Turquia, na fronteira com o Irã. E aí já saiu divulgando, encontrei a Arca de Noé, né? Só que tem algumas coisas que ele não disse, e depois outras pessoas foram pesquisar. Numa consulta ao Google Earth, com as coordenadas latitude 39.4146, 35 norte, longitude está ali na tela, e as fotos do site Panorâmio, não é preciso ser especialista em geologia para perceber que a montanha chamada de Ararat, ou Agri Dag, é um cone vulcânico mais recente do que o Planalto de 1.800 metros do lado turco, ou o Vale de 800 metros do lado armênio. Resumindo, esse pico de 4.000 metros é recente. Ele é formado por erupções vulcânicas. Então, com certeza, uma embarcação
que pousou naquela região há alguns milênios, não estaria naquele pico. Talvez para o lado mais ali, como diz, né, o texto, mais para o lado da Turquia, hoje talvez um vale, alguma coisa assim, mas não ali. Então, a desconfiança é importante numa hora dessas, antes de espalhar as informações. Alguém recebeu isso aqui no passado, por e-mail ou por WhatsApp, não sei? Alguém chegou a receber uma foto como essa? Alguns aqui receberam, né? E o que eles espalharam naquela época? Encontraram gigantes bíblicos antediluvianos. Aí, de novo, a nossa anteninha, né, o nosso radar de fake news tem que levantar, né? Porque, segundo o que a gente sabe, pela Bíblia e também por aquilo que Ellen White escreveu, e nós a aceitamos como uma profetisa de Deus, Adão e Eva teriam lá seus 4 a 5 metros de altura. Que tamanho teria esse esqueleto aí, que você acha? Olha a cabeça, só o crânio, do lado do Senhor ali. Ele tem uns 10 metros, talvez, né? Então você já fica desconfiado. Olha para a coisa e já desconfia. Tem algo errado aí. Como é que você sabe que tinha 4 a 5 metros? Uma pista bíblica é a cama, ou sarcófago, melhor tradução é isso, lá em Números, o sarcófago do rei Og, de Bazã, tinha 4 metros. Para que fazer um sarcófago com 4 metros, se ele fosse baixinho como nós? Então, os gigantes bíblicos, Refaíns, Anaquins, eram grandes realmente, né? Mas não era assim, né? Essa outra foto aqui, veio no mesmo pacote de fotos daquela época, eu recebi por e-mail isso aí, né? Alguns anos atrás. Esse ser aí, se existiu, teria uns 10 metros de altura ou mais, né? Depois veio a revelação. Na verdade, foi um concurso de Photoshop. E essas fotos, se eu não me engano, foram as vencedoras do concurso. Muito bem feitas, né? Montagem gráfica, né? Então, depois que você espalha as penas no ventilador, dificilmente você consegue recolhê-las de volta, né? Então, antes de encaminhar alguma informação, alguma revelação bombástica, tenha certeza de que aquilo é verdade. Porque nós, cristãos, nos pautamos pela verdade, não é verdade? Para ser redundante aqui, nós cremos, nós guardamos os mandamentos de Deus. Ele diz, não levante falso testemunho. Paulo diz lá em Efésios e em outros textos mais, para não mentirmos. Apocalipse diz também que os mentirosos ficarão de fora. Então a mentira para Deus é uma coisa séria. As pessoas que fazem isso conscientemente estão numa situação complicada. E nós não podemos ser inocentes, né, ingênuos, de propagar esse tipo de coisa. Esse senhor aí, lamentavelmente, ele é um ex-adventista. Ele posava de arqueólogo, mas não era, não tinha formação em arqueologia. E divulgou um monte de supostas descobertas arqueológicas. Ron Wyatt. Não é White, não confunda o sobrenome dele. Anote mentalmente aí para você não cair nas ideias. Ele já faleceu, né, mas fez muito estrago enquanto viveu, no sentido de divulgar ideias falsas. Ele disse que tinha encontrado a Arca da Aliança ali embaixo do local onde se supõe Jesus teria sido crucificado, no Gólgota. E disse também que tinha encontrado as rodas dos carros de Faraó lá no fundo do Mar Morto, do Mar Vermelho. Rodas dos carros de Faraó. Está vendo ali aquela estrutura? Né? Então ele disse, ali onde os carros de Faraó passaram, alguns quebraram, outros foram arrebentados pelas ondas, que Deus depois sepultou ali, e ali sobraram as rodas. Ok. Arqueólogos foram para aquela região pesquisar. Eu não consegui confirmar hoje, mas se eu não me engano, alguns até da Andrews, nossa Universidade de Andrews. E aí começaram a sair as notícias, os artigos, né? Como esse aqui da Arqueologia Bíblica, né? Um site bem interessante, dizendo que aquilo lá era uma fake news. Na verdade, as rodas dos carros de Faraó eram escotilhas de navios que haviam afundado naquele local. As escotilhas, né? Aquelas rodinhas, né? Não tinha nada a ver com rodas do carro de Faraó. Mas quantas pessoas mandaram isso, dizendo, olha aqui mais uma prova bíblica do relato. Gente, existem muitas provas arqueológicas de muita coisa. Mas tem que ser prova de verdade, né? Não pode ser esse tipo de coisa aqui, né? Então, se você receber alguma informação, algum vídeo aí de algum canal desse tal de Ron Wyatt, já saiba, é fake news. Esse indivíduo aí inventou um monte de coisa para ganhar notoriedade, talvez, visibilidade, enfim, não sei o que motivou esse senhor a fazer isso, né? Terra plana,
Já viram essa? Terra plana. Pois é. Eu não vou nem gastar muito tempo com isso, já gastei bastante no passado, tem 30 vídeos no meu canal, no YouTube, se você quiser tirar alguma dúvida, tem bastante coisa lá, entrevistei astrônomos, físicos, astrofísicos, né? E conversamos bastante sobre isso. É uma teoria que não faz o menor sentido. Se você já viajou de avião aí para outro país, enfim, você não pode ter uma ideia como essa. Conversa com o piloto, pelo menos, então, para você ver como é que funciona, né, os mapas de voo, né? E pôr do sol na Terra plana nem devia acontecer, é uma série de coisas, né? E pior é que essas pessoas ainda dizem que está na Bíblia. Aí trazem opróbrio, né? A pregação do Evangelho e a palavra de Deus. Então, cuidado, né? Não espalhem essas coisas para lá. Se você tem dúvidas ou se você até acredita nisso, tá bom, fica à vontade. Mas não divulgue, não fale sobre isso, porque fica mal, pega mal, né? Agora, o que está na moda é o tal do chemtrail. Já ouviu falar sobre isso? Alguém já viu isso aí? Porque agora os aviões estão espalhando químicos no céu para fazer chover e causar inundações, como aconteceu no Rio Grande do Sul. Teve um dia que a gente estava passeando lá naquele laguinho lá perto de casa, e a gente viu uns 3, 4 aviões que passaram e deixaram essas trilhas. Eu tirei uma foto e mandei para alguns aí. Pessoal, amanhã vai chover. Não choveu. Você está vendo? Porque não tem nada a ver. De fato existe, né, chuva química. Mas são aviões pequenos que voam ali a uma altitude mais ou menos baixa, né, pequena, e eles liberam realmente algumas substâncias químicas para fazer chover localmente. E já são nuvens formadas, então eles como que aceleram o processo para aglutinar as gotículas e fazer chover. O que esses aviões lá de altitudes elevadas, voos de cruzeiro fazem, na verdade não é emitir substâncias químicas, isso é vapor d'água. E eu já sabia disso desde a minha infância, porque eu perguntava para as enciclopédias naquele tempo, né? O que causa esses traços de fumaça no céu? É o resultado do combustível queimado, vapor d'água, que naquelas altitudes muito frias condensa e forma esses trilhos, né, de, aspas, fumaça no céu. Não tem nada a ver. Que falta faz esse conhecimento científico básico, né, hoje em dia? As pessoas não estão mais, parece que querendo pesquisar. Não. E hoje é tão fácil, está no Google. A gente tinha que ir para a Barça para descobrir essas coisas. E hoje está tão fácil, a informação acessível, e as pessoas estão, parece que, mais preguiçosas. E aí começam a criar um monte de teoria de conspiração. A inundação no Rio Grande do Sul foi causada por esse tipo de coisa, ou pelo HAARP. Não vou nem gastar tempo com isso. Mas, assim, são muitas informações falsas, e hoje circulando livremente e facilmente, o que piora a situação. Nós temos que ser céticos nessa hora. Será que é isso mesmo? Onde estão os fatos? Pesquise, vá atrás, antes de aceitar ou divulgar alguma coisa. Aqui tem um gráfico que é útil, tá? Se quiser tirar uma foto da tela aí, ou depois pegar no canal da igreja, né? Olha só, fato ou boato? Começando por aqui. É absurdo, bizarro ou estranho? Sim, melhor verificar. Não, tem a fonte? Sim. Ou melhor, não tem fonte. Então, na dúvida, não compartilhe. Tá, mas tem a fonte. É confiável? Não, eu não sei. Talvez não seja bom compartilhar, então. É confiável. Então, é notícia velha? Sim ou não? Sim, é velha. Talvez não valha a pena confiar. Não, é nova. Checou tudo? Sim, ok, pode compartilhar. Não, melhor não compartilhar. Então, se você seguir esse gráfico aí, você vai ser mais bem sucedido, né, nessa coisa de receber e de compartilhar informações. Tá bom? Muito bem. Então, há um ceticismo positivo que nos leva a buscar a verdade, leve aonde levar. Era um pensamento de Sócrates, na verdade, né? Siga as evidências, levem aonde levar. Eu estou aqui, repito, porque as evidências me levaram a Jesus, à Bíblia, ao criacionismo. Então, é honestidade intelectual, é isso. Uma dessas pessoas que realmente foi tremendamente intelectualmente honesta foi o Anthony Flew, que escreveu esse livro aí. Eu tenho lá em casa, é um ótimo livro. Ele era tido como um dos ateus mais famosos e importantes, né, porque era um acadêmico, do século XX. Escreveu muita coisa contra a religião, contra a Bíblia, Jesus, mas no fim da vida, já com 80 anos, ainda plenamente lúcido, ele resolveu reconsiderar tudo isso. E foi estudar de novo as bases, os argumentos, e finalmente acabou
escrevendo isso aqui, entre outras coisas, no livro dele, o título é Um Ateu Garante Deus Existe. Na minha jornada para a descoberta do divino, tem sido até aqui uma peregrinação da razão. Segui o argumento até onde ele me levou, e ele me levou a aceitar a existência de um ser autoexistente, imutável, imaterial, onipotente e onisciente. Anthony Flew, antes de falecer, ele aceitou Deus e escreveu um último livro, quase um testamento, né? Dizendo que um ateu garante Deus existe. Isso é ser intelectualmente honesto. É buscar as evidências, levem aonde levar. E se você concluir que estava errado, admitir, ceder e aceitar aquilo que é fato, né? Então, se você um dia puder encontrar esse livro aí, eu recomendo, tá? Eu acho que está até esgotado no Brasil, uma pena. Um Ateu Garante Deus Existe. É um tremendo reconhecimento da existência de Deus, não pela Bíblia, porque ele não aceitava a Bíblia de início, pela filosofia, argumentos filosóficos. Agora sim, vocês disseram no início que combina com Tomé, né? Combina mesmo, né? Um exemplo bíblico de alguém que também exercitou o ceticismo é Tomé. Ele é mencionado 11 vezes no Novo Testamento. É um dos 12 apóstolos e seu nome vem de uma palavra grega que significa gêmeo. Ele é conhecido como discípulo incrédulo, duvidoso e medroso, o que eu não acho ser muito justo. Vamos ali para o cenário bastante probante para os discípulos. O dia da ressurreição foi marcado por emoções intensas. No fim da tarde, os discípulos estavam trancados numa casa, com medo de serem presos como cúmplices de Jesus. Certamente esses homens nunca teriam pregado a ressurreição, a não ser que tivessem certeza absoluta de que Jesus realmente havia ressuscitado. E esse é um dos argumentos bem fortes para a gente crer que realmente Jesus ressuscitou. O que aconteceu com aqueles homens que estavam morrendo de medo, não queriam se expor porque o que fizeram com o mestre podiam fazer com eles, e de repente eles saem às ruas cheios de coragem e inclusive entregam a vida. Como o Pedro, que negou Jesus, mas depois disse, podem me matar, eu não estou nem aí. E diz a tradição que até pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, porque não se julgava digno de morrer como o próprio Jesus. O que aconteceu com eles? Eles viram Jesus. Eles tinham certeza da ressurreição e isso mudou completamente a vida deles. Vamos à Bíblia então para ver alguma coisa relacionada com Tomé no Evangelho de João, capítulo 20. Abra sua Bíblia lá então, João capítulo 20, versos 19 a 25. E eu quero que você considere daqui até o fim se Tomé era um cético ou um incrédulo, tá? Levando em conta tudo que eu falei até agora. João capítulo 20, 19 a 25, que diz assim: Ao cair da tarde, naquele dia, o primeiro dia da semana, estando trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, portanto não era uma reunião religiosa, como alguns dizem, né? Era domingo, tá vendo? Eles passaram a se reunir, estavam com medo, estavam trancados, não estavam fazendo culto, né? Estavam lá com medo dos judeus. Jesus veio e se pôs no meio deles, dizendo, que a paz esteja com vocês, ou seja, shalom. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. E Jesus lhes disse outra vez, que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes, recebam o Espírito Santo. Se de alguns de vocês perdoarem os pecados, são-lhes perdoados. Mas, se os retiverem, são retidos. Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, o gêmeo, né? Não estava com eles quando Jesus veio. Então os outros discípulos disseram a Tomé, vimos o Senhor. Mas ele respondeu, se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos dele, e ali não puser o dedo, e não puser a minha mão no lado dele, de modo nenhum acreditarei. O que você acha disso que Tomé falou? Estava totalmente errado? Estava mais ou menos errado? Estava errado, mas dá para entender? Eu não sei se eu não faria a mesma coisa, irmãos. Tá certo, ele tinha testemunhas oculares, hoje dependemos delas. Eu não vi Jesus, mas eu confio no relato de João que viu Jesus. Eu confio no relato de Marcos, de Mateus, de Paulo, que
encontrou Jesus no caminho de Damasco, eu confio no relato deles. Mas eu também queria ver, se eu tivesse essa oportunidade. E Tomé deve ter ficado um pouco triste também, talvez enciumado, porque eles e eu não. Então ele diz isso, olha, se eu não tocar nele, eu não vir com os meus olhos, também não vou aceitar. A gente pode questionar, né, e até achar que ele foi um tanto incrédulo, né? Mas eu compreendo. Se eu tivesse naquele momento lá, eu acho que eu também ia querer. Tá bom, vocês tiveram a sua experiência, mas eu quero ter a minha. Sabe aquela coisa? Meu pai é crente, minha mãe é crente, eu sou crente, mas eu quero ser crente porque eu quero ser crente. Você que nasceu na igreja, filhos da igreja, né? Que bom que vocês têm pais cristãos. Mas vocês sabem por que vocês creem? Vocês têm a própria experiência com Jesus? Eu uma vez preguei aqui sobre o rei Josias, quando ele promove aquele reavivamento espiritual lá em Judá. E aí a gente lê assim que ele buscou pessoalmente, quando criança ainda, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus de Davi, seu pai. Interessante, né? Ele já conhecia o Deus dos seus antepassados, mas ele queria ter essa experiência com Deus. E ele passou a buscar a Deus por si mesmo. Eu consigo mais ou menos ver isso em Tomé também. Ok, vocês viram, que bom, mas eu também quero. Eu também quero. E aí ele expressa de uma forma assim, aparentemente incrédula. Se eu não vir, não acredito. Mas se ele visse, ele creria, né? Então, o discípulo cético, né? Uma coisa bonita que a gente vê no texto. Não há obstáculo que impeça Jesus de estar com seus amigos. A parede não foi problema para ele. Paredes, barreiras, preconceitos, nada impede Jesus de estar com aqueles que ele ama e que querem tê-lo perto. Então não esqueça disso. Não há nada que impeça Jesus de estar com você. Onde Jesus está, ali está a paz. Ele chega e diz, paz seja com vocês. Você pode estar vivendo um momento muito difícil na sua vida. Doença, provação, perda de emprego. Mas se Jesus está com você, ele diz, a paz seja com você. Eles estavam ali angustiados, estavam ali preocupados. Mas quando Jesus chega, tudo muda. O Shalom em pessoa chega. Então se você quer ter paz no coração, ainda que o mundo esteja desmoronando ao seu redor, ande com Jesus, que é a paz em pessoa. O Espírito Santo que Jesus envia nos dá alegria, esperança e coragem. O grande presente que Jesus concedeu à sua igreja foi deixar em seu lugar, como seu representante, outra pessoa maravilhosa, amada e um advogado, um paracletos, o Espírito Santo. Se você recebeu o Espírito Santo, você vai desfrutar disso também, alegria, esperança, coragem. Repito, o que mudou na vida daqueles homens, daquelas mulheres que estavam ali morrendo de medo? Receberam o Espírito Santo. E isso os encheu de coragem, encheu de entusiasmo. E não pararam mais de pregar sobre Jesus. Ter Jesus na vida, ter o Espírito Santo, ser batizado no Espírito Santo, fará de você um discípulo moderno, cheio de coragem e entusiasmo. Vamos de novo ao texto? João capítulo 20, versos 24 a 29 agora. João 20, 24 a 29. 24, só para recordar o que a gente acabou de ler. Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Então os outros discípulos disseram a Tomé, vimos o Senhor. Mas ele respondeu, aquilo que você já sabe. Se eu não vir, se eu não tocar, não creio. Verso 26. Passados 8 dias, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos. E Tomé estava agora com eles. Estando as portas trancadas, não é problema para Jesus. Jesus veio e pôs-se no meio deles e disse, que a paz esteja com vocês. E logo disse a Tomé, eu acho isso lindo, porque Jesus voltou por causa de Tomé. Olhou para o Tomé e disse, pensa na cena, tenta visualizar. Logo disse a Tomé, põe aqui o seu dedo e veja as minhas mãos. E estenda também a sua mão e ponha no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Ao que Tomé respondeu, não sei nem se ele tocou, eu sei que ele respondeu, Senhor meu e Deus meu. Jesus lhe disse, você creu porque viu, me viu? Bem-aventurados os que são os que não viram e creram, vocês e eu.
Felizes somos nós que não vimos, mas cremos, porque temos esses testemunhas oculares que contaram para nós e a gente sente Jesus na nossa vida. Nós temos evidências da presença dele. Muito bem. Discípulo cético. Tomé poderia ter acreditado, aceitado o testemunho dos seus amigos, mas ele quis ver por si mesmo. Há algum mal nisso? Ele queria uma experiência pessoal e Jesus deu para ele. Não sabemos porquê, mas Jesus esperou 8 dias. Eu também não sei explicar para vocês. Se você me perguntasse por que Jesus esperou 8 dias, o que será que passou na cabeça de Tomé durante esses longos 8 dias? Só dá para imaginar, né? Não sei porque Jesus demorou. Também não sei porque ele esperou. Bom, hoje a gente sabe. Porque Jesus esperou 3 dias antes de ir lá encontrar Lázaro, que estava doente. Esperou ele morrer. Para quem vivia naquele tempo, era muito estranho, mas era amigo de Jesus. Ele podia ter chegado mais cedo e curado Lázaro. Ele esperou ele morrer, porque ele tinha um plano. Quem esperava uma cura recebeu uma ressurreição. E a fé deles foi muito mais fortalecida. Jesus nunca se atrasa. Anota aí. Jesus nunca se atrasa. Se alguma coisa que você pediu e que você sabe que é para o seu bem está demorando um pouco na sua ótica, saiba que Deus tem um plano. E que Jesus nunca atrasa. 8 dias depois, ele aparece de novo. E agora a gente percebe no texto que foi por causa de Tomé. Olha o carinho. Assim como quando ele ressuscitou, ele disse, vai, conte para os meus discípulos e para Pedro. Por que especificamente Pedro? Porque Pedro estava destruído por dentro. Ele tinha negado Jesus, ele estava arrasado. Então Jesus disse, conte para os meus discípulos e para o Pedro. Para que ele já comece o processo de restauração. Que depois vai se concluir, ser concluído ali à beira-mar. Tu me amas? Então, Jesus é um grande psicólogo. Jesus é muito carinhoso. O Criador do universo se preocupou com um homenzinho ali incrédulo. Ou cético. Tomé. Na agenda de Jesus, cheia como sempre, ele dedicou um tempo especial para estar com Tomé. Como também dedicou para aqueles discípulos que a gente nem sabe bem quem são, lá no caminho de Emaús. Um chamado Cleopas, aparece pouquíssimas vezes na Bíblia, e o outro a gente nem sabe o nome. Pode ser um amigo, pode ser esposa. Jesus dedicou um bom tempo para aqueles 2 anônimos. Para Deus não há anônimos. Você pode pensar, mas quem sou eu? Não tenho nenhum cargo na igreja, não sou conhecido. Quem sou eu? Você é filho de Deus. Você é amado de Jesus. Para Deus não há anônimos. Nunca esqueça disso. Tomé teve essa grande bênção. Jesus enalteceu aqueles que, embora não possam ver, creem. Mas não repreendeu exatamente Tomé porque ele queria ver também. Você creu, porque viu. Mas mais bem-aventurado é aquele que não vê e crê. Mas você quis, aqui estou, meu filho. Então a gente pode extrair algumas lições importantíssimas desse discípulo, da vida dele. Primeira, Tomé era um homem de decisão. Você acha que não? Quando Jesus estava lá na região além do Jordão, Marta e Maria enviaram o seguinte recado. Já mencionei isso para vocês. Senhor, está enfermo aquele que você ama, Lázaro. 2 dias depois, o Senhor anunciou seu propósito de ir à Judeia. Os discípulos tentaram convencê-lo a não fazer isso, porque lá estavam aqueles que queriam prendê-lo. Jesus, não faça isso. Eles vão te pegar lá. Para os discípulos, a atitude de Jesus parecia loucura. Eles temiam pela vida deles também, não só de Jesus. Foi nesse contexto que Tomé manifestou grande lealdade ao dizer o seguinte, vamos também nós para morrermos com ele. Você acha que ele não tinha fé? Foi Tomé quem disse isso, tá, gente? Ele quer ir, então nós vamos juntos. E se ele for morrer, a gente morre junto. Vamos para morrer com ele. Eu vejo aí coragem. Eu vejo aí fé, amor, lealdade. A decisão de Tomé de seguir seu mestre não pode ser passada por alto. O verdadeiro cristianismo se revela na hora da crise. Na vida cristã, mais cedo ou mais tarde, enfrentaremos perigos e desafios. Precisamos aprender a tomar decisões nas pequenas coisas da vida para que, quando chegarem as grandes provações e a perseguição final, estejamos firmes como Tomé ao lado do Senhor. Que sejamos como Tomé,
nisso. Se for para morrer com Jesus, eu morro. Se for para dedicar minha vida inteiramente a Jesus, eu dedico. Se for para me privar de alguma coisa por Jesus, eu me privo. É isso. 2. Tomé era um homem de perguntas inteligentes. Ele era um cara muito inteligente. No fim da última ceia, Jesus disse que o momento da sua partida estava próximo. Aí você vê na ceia ali, naquela última janta de despedida, você consegue imaginar, na verdade, né? O rosto deles já assim, pesaroso. Jesus está falando de despedida, que coisa estranha. Está pesado o clima aqui, né? Enquanto eles imaginavam ali, quão indefesos e solitários ficariam sem Jesus. Foi nesse contexto que Jesus apresentou a cura para os corações perturbados. Não se turbe o vosso coração. Esse é o contexto da ceia de despedida. Não fiquem assim perturbados. Creiam em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito, eu vou preparar um lugar para vocês, e eu vou preparar esse lugar, e quando estiver preparado, eu voltarei para receber vocês, para que vocês estejam comigo onde eu estou, no céu. E vocês sabem o caminho, Jesus disse. Lembra na escola? Alguns já ainda estão na escola. Quando o professor explicava uma coisa complicada e o pessoal não entendia, e você ficava com vergonha de perguntar? Professor, não entendi, dá para explicar de novo? Aí você não tem coragem de perguntar, até que alguém levanta a mão e pergunta, você fica aliviado. Ufa, alguém perguntou. Sabe quem que perguntou aqui? E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Eu acho que um olhou para o outro, né? O que ele está falando? Que caminho é esse? Nesse momento, entra em cena de novo Tomé, com uma pergunta importante e inteligente. Senhor, não sabemos para onde tu vais. Como saber o caminho? Foi Tomé, que alívio. Como saber o caminho? Tomé queria saber o caminho. A pergunta era, Senhor, qual o caminho para o céu? Que pergunta inteligente, concordam? É a pergunta mais importante da vida. Qual o caminho para o céu? E como resposta, Jesus fez uma das mais lindas revelações a seu próprio respeito. Eu sou o caminho. Se não fosse Tomé, bom, eu não sei, né? Ele poderia ter dito em outro momento, mas se não fosse Tomé ter perguntado nesse momento, talvez essa resposta maravilhosa não tivesse sido dada ali. Senhor, qual o caminho? Tomé e meus discípulos, eu sou o caminho. Andem comigo e vocês estarão caminhando para o céu. Graças a uma pergunta inteligente, veio a resposta mais importante de todas. Hoje muitos estão fazendo perguntas, muitas delas são meras especulações. Qual a natureza do Espírito Santo? Haverá casamento na nova terra? Que sinal foi colocado sobre Caim? Tomé não fazia perguntas para perder tempo, não. Ele ia ao ponto. Queria saber a essência das coisas. Como ser salvo, como chegar ao céu. Suas perguntas não eram especulativas, eram perguntas inteligentes. Você está com o mestre na sua frente, o que você vai perguntar? Perguntas vitais, né? 3. Tomé era um homem que desejava ir à fonte. Tomé exigiu a evidência mais positiva da visão e do tato. Queria crer, queria ir à fonte, queria conferir bem de perto. Até mesmo no ceticismo do discípulo podemos aprender uma boa lição. Não crer nos homens, mas ir à fonte. Os bereanos eram assim, né? Eles iam à palavra. Não é porque alguém disse, porque alguém afirmou alguma coisa, não, eu quero saber por mim mesmo, na palavra de Deus, na Bíblia. Tomé tinha esse mesmo procedimento, né? Atos 17:11 fala sobre eles. Ora, estes de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram assim mesmo. Paulo estava pregando, e os bereanos, bons céticos, não é porque Paulo pregou, vamos ver na Bíblia. Pegaram ali as Escrituras e foram conferir. Louvado seja Deus, está aqui na Bíblia. É isso. Essa tem que ser a nossa postura protestante, né? De ir à palavra, de conferir na palavra por nós mesmos. Muitas heresias seriam rejeitadas pelo povo de Deus se praticasse o bom ceticismo e as pessoas fossem à fonte como Tomé foi também. 4. Tomé era um homem de profundas declarações de fé. Você já percebeu que no Novo Testamento uma das mais profundas declarações de fé na divindade de Jesus foi proferida por Tomé? Lembra do que ele falou quando viu Jesus? Bastou um único vislumbre do amado mestre para Tomé se prostrar em terra,
com a ardente confissão: Senhor meu e Deus meu. As dúvidas se dissiparam diante da revelação da presença de Jesus. Aliás, se Jesus não fosse Deus, naquele momento, ele tinha que ter feito o quê? O que Gabriel fez lá no Apocalipse, quando João se prostrou perante ele. Levanta, eu sou uma criatura. Jesus deixou. Por quê? E Tomé falou: meu Senhor e meu Deus. Jesus deixou. Por quê? Porque ele é Deus. Se ele não fosse Deus, aquilo seria uma blasfêmia tremenda. Meu Senhor e meu Deus. Uma das mais claras, diretas, positivas declarações da divindade de Jesus foi dita por quem? Tomé. Tomé proferiu uma das maiores expressões da fé, de fé na pessoa de Cristo. A declaração de Tomé é um argumento irrefutável quanto à divindade de Jesus. Tomés modernos. Muitos pesquisadores e cientistas sinceros são como Tomés modernos. Aqueles que precisam tocar, talvez, ter evidências mais sólidas para crer. Mas Deus não os deixará sem respostas. Como fez com Tomé: toque aqui, em minhas mãos, disse Jesus ao discípulo, do ver para crer. Se Tomé tivesse respondido: não, eu não posso crer, é impossível. Nós vimos você morto, não tem como. Ele não teria tido essa bênção, né? Mas ele aceitou. Sei que isso é uma ilusão. Ele teria perdido a oportunidade de ouro da vida dele. Mas ele aceitou, né? Há muitos hoje perdendo essa oportunidade em nome do preconceito. Por outro lado, há muitos Tomés reconhecendo os benefícios da vida com Deus, o nosso Criador. Alguns vêm pelas descobertas da medicina, percebem que, olha, está tudo de acordo com a palavra. Nós temos histórias no nosso meio de pessoas que duvidavam, mas viram, né, os resultados de uma medicina de Deus e se converteram. Há pessoas que vêm pelas pesquisas na área da física, da biologia, da filosofia. Tem muitos Tomés hoje em dia perguntando, querendo saber. E Deus tem se revelado. E nós temos que estar prontos também para responder. Como diz 1 Pedro 3,15, que para mim é um desafio de Deus: estejam preparados para dar a razão da esperança que há em vocês. E façam isso com mansidão. Estar prontos. Quando você encontrar um Tomé por aí, você poderá oferecer as respostas. Você poderá dizer: toque, veja, comprove por si mesmo. Fé não é acreditar sem provas, é confiar sem reservas, confiança em um Deus que se mostrou digno dessa confiança. Eu vou repetir, de Michael Green. Fé não é acreditar sem provas, é confiar sem reservas, confiança em um Deus que já se mostrou digno dessa confiança. Eu não tenho todas as respostas, nem vocês. Nós temos motivos para não crer? Talvez tenhamos. Mas tudo que nós já temos para crer, e todas as evidências que Deus já nos deu de sua presença, seu amor e seu poder, são suficientes para lidarmos com as dúvidas. Eu costumo dizer que eu tenho uma caixinha imaginária, na qual eu coloco minhas dúvidas, minhas inquietações. Aquelas que realmente eu sei que não vou ter respostas aqui na terra. Coloco lá. E um dia eu quero abrir diante daquele que pode responder. É Jesus. Se eu me apegar às minhas incertezas e dúvidas, eu posso me perder. Então eu me apego às minhas certezas, que são muito mais do que as minhas dúvidas. E assim, eu teria a chance de um dia, diante do Criador, tirar essas dúvidas. Há pessoas que se apegam às suas incertezas, suas dúvidas, sua incredulidade, e vão perder a chance de um dia tirar essas dúvidas. Eu acho que isso não é sábio. Pelo contrário. Para mim é muito mais sábio me apegar às certezas que eu tenho, repito que são muitas, e um dia, diante daquele que pode me responder, tirar as dúvidas que ficarem. Se é que vão ficar algumas, né? Creiamos. Grande ex-ateu C.S. Lewis escreveu o seguinte sobre a fé. A fé, no sentido em que estou usando a palavra, é a arte de se aferrar, se agarrar, apesar das mudanças de humor, aquilo que a razão já aceitou. Pois o humor sempre há de mudar, qualquer que seja o ponto de vista da razão. Agora que sou cristão, há dias, lembre-se, ele era ateu.
Agora que eu sou cristão, disse ele, há dias em que tudo na religião parece muito improvável. Quando eu era ateu, porém, passava por fases em que o cristianismo parecia probabilíssimo. A rebelião dos humores contra o nosso eu verdadeiro virá, de um jeito ou de outro. É por isso que a fé é uma virtude tão necessária. Se não colocar os humores em seu devido lugar, você não poderá jamais ser um cristão firme ou mesmo um ateu firme. Será apenas uma criatura hesitante, cujas crenças dependem, na verdade, da qualidade do clima ou da sua digestão naquele dia. Consequentemente, temos de formar o hábito da fé. Por que a palavra diz que o coração do ser humano é enganoso? Porque nossas emoções são volúveis. Nossas emoções são condicionadas às circunstâncias. Então a nossa fé tem que ser racional. É aquela certeza absoluta de que tudo o que eu creio é verdade, é fato. De modo que quando os humores, né, os sentimentos talvez não estiverem muito bons naquele dia, acordei de mau humor, acordei com alguma disfunção bioquímica no cérebro, eu não dependo da minha fé desses sentimentos. Mas eu sei que, apesar de tudo, Deus está comigo. Porque está escrito, não porque eu sinto. É bom sentir também, ninguém condena o sentimento, mas ainda que eu não sinta, eu creio no que está escrito. Deus, na pessoa de Jesus, disse, eu estarei com você todos os dias até o fim. Eu creio, não tenho por que duvidar. Então, o mais importante é saber onde está fundamentada a sua fé. Fé não é sentimento, fé não é uma impressão, fé não é autoajuda, fé é a convicção das coisas que esperamos, né? Nosso pedido tem que ser o mesmo do pai do menino possesso. Eu creio, mas Senhor, ajuda-me na minha falta de fé. Parece um paradoxo, né? Eu creio, mas me ajuda na minha falta de fé. É reconhecer que nossa fé é pequenina, é frágil, e pedir a Deus, Senhor, fortalece a minha fé, me ajuda a prosseguir, me ajuda a caminhar. Que as frases, atitudes, os comportamentos deste homem, desse discípulo, nos sirvam de alento em nossa caminhada. Haverá momentos de dúvidas, haverá momentos de incertezas, somos frágeis, mas é justamente nesses momentos que a nossa certeza tem que se tornar mais forte, né? E saber que, a despeito dos meus sentimentos, Deus está comigo. Deus me acompanha, Deus me guia e um dia vai me dar um abraço. Um dia você também estará na frente de Jesus e eu acho que só vamos conseguir fazer uma coisa, cair de joelhos e adorá-lo. Eu acho que vai ser minha atitude. Não sei nem se eu vou conseguir falar alguma coisa de imediato. A gente vai emudecer. Não precisa nenhuma palavra. Só um abraço. Um dia conheceremos Tomé. Eu quero ter umas conversas boas com ele. Sobre o bom ceticismo. Sobre o que é fé. O que é incredulidade. E ouvir dos lábios dele muitas histórias. Ele aparece poucas vezes no Novo Testamento. Eu quero saber mais sobre ele. E sobre muitas outras coisas. Deus nos ajude a permanecer firmes nesse caminho. E a ter a fé inabalável. Enquanto aguardamos a volta de Jesus. Amém? Convido vocês a ficarem em pé, para nós termos uma oração. Obrigado, Senhor, por mais esses momentos que nós passamos aqui na Tua casa, louvando o Teu nome, ouvindo a Tua voz, refletindo em Tua palavra. Pai querido, pedimos-Te que Tu reavives a nossa experiência espiritual contigo. Pedimos-Te que Tu nos torne pessoas de fé inabalável, a despeito das circunstâncias e dos nossos sentimentos também. Que assim como os discípulos, nós possamos também sentir a Tua presença, ainda que não ainda pessoalmente, mas possamos Te sentir do nosso lado, nos guiando, nos protegendo e exercendo, Senhor, o bom ceticismo, que é aquele que nos faz recusar o que é falso, o que é errado, para abraçar o que é verdadeiro, o que é correto. Dá-nos, ó Deus, uma boa semana, que ao encontrarmos também Tomés aí pela vida, pessoas que têm esse ceticismo, possamos ter as boas respostas vindas do Espírito Santo para alcançar
esses que talvez estejam ainda lidando com dúvidas e com incertezas. Dá-nos a tua paz, abençoa também os amigos que nos acompanharam aqui, pelos canais da igreja, os que vão assistir a gravação também, que as tuas bênçãos sejam extensivas a essas pessoas. Nós oramos e tudo te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém.